Você está sintonizando agora o universo dos pequenos negócios. Inovação, empreendedorismo, crédito e finanças. Tudo isso aqui no Imersão Sebrae. A economia criativa é uma poderosa força do empreendedorismo global. É um dos setores da economia que mais crescem no mundo, se forem observados os índices de geração de renda, criação de empregos e ganhos com exportação. Ela abrange todo o processo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual. No Brasil, e especialmente na Bahia, o Sebrae atua para transformar a habilidade criativa natural da nossa gente em desenvolvimento econômico por meio de negócios inovadores e duradouros. Vamos conversar agora e saber um pouco mais sobre uma indústria da criatividade com a gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo. Eu sou Carla Freitas para o Imersão Sebrae. Olá, Claudiana, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer conversar com você. Além do seu trabalho gerencial no Sebrae Bahia, aí na região de Ilhéus e Itabuna, você é uma estudiosa e entusiasta da economia criativa e como ela impacta nossas cidades. Como essa temática capturou a sua atenção? Boa tarde, Carla. É um imenso prazer estar aqui nesse momento para falar e trocar experiências sobre esse tema que eu acredito ser uma alternativa viável e factível para darmos conta aí dos imensos desafios que a era de transição em que estamos vivendo nos aponta. Eu poderia trazer diversos impactos, mas vou apenas citar 2 impactos que me são muito emergentes. Primeiro, que é tornar as cidades regenerativas, ou seja, fazer com que o índice de sustentabilidade possa ser ampliado. E a segunda é promover uma inclusão produtiva que assegure aí uma melhor distribuição de renda e um maior desenvolvimento. Então, foram essas 2 questões que capturaram bastante a minha atenção e que me colocaram aí para estudar e aprofundar no tema. Como você avalia nossas cidades baianas e brasileiras neste movimento de valorização da economia criativa? E podemos dizer que estamos caminhando para um amadurecimento no nível de outras cidades globais? Então, Carla, nós estamos avançando bastante. Nós já saímos aí do estágio de considerar possibilidades para um processo de efetivação da criatividade como essa grande possibilidade de gerar riqueza e já podemos ver inúmeros projetos sendo implementados no Brasil e na Bahia. Mas ainda nós precisamos, em minha opinião, de alguns grandes saltos evolutivos para que isso se torne uma realidade mais efetiva em nosso estado. O primeiro é que a economia criativa ela seja prioridade nos planos de desenvolvimento municipal ou regional, a partir aí de políticas públicas que criem essa ambiência favorável aos segmentos da economia criativa. Uma segunda questão é que nós ainda precisamos concatenar as diversas iniciativas que ainda ocorrem de forma isolada para um grande movimento de conexão e colaboração entre as mais diversas iniciativas. E o terceiro é que nós precisamos profissionalizar os negócios, precisamos redesenhar esses conceitos, esses modelos, a gestão, com a apropriação aí de novas tecnologias, de design de gestão, mais convergentes com o momento atual e com aquilo que o público consumidor requer desses segmentos, desses negócios. E quais cidades a gente tem como referências quando pensamos em explorar o potencial da cadeia de criatividade e negócios? Nós poderíamos aí citar muitas cidades. Muitas ainda, elas se encontram em uma etapa de potencial. E nós podemos citar outras que já são consideradas, inclusive pela Rede de Cidades Criativas da Unesco, com o título de Cidades Criativas. Então, destas, a gente pode citar Belém, Florianópolis, Paraty,
como eixo de gastronomia. A gente tem Fortaleza, Brasília, Curitiba no eixo de design. Nós temos Salvador aqui na Bahia, no eixo da música, Santos no cinema, João Pessoa no artesanato e artes folclóricas. Mas eu queria trazer algumas referências também que, apesar de não estarem como cidades criativas nessa rede, trazem exemplos assim bastante legais e que a gente pode se inspirar muito. Guaramiranga é um desses exemplos, que se tornou a cidade que tem um grande festival de jazz e blues e atrai grandes turistas e movimenta essas cidades. E nós temos diversas outras cidades aqui na Bahia que tem um grande potencial, que só precisa fazer essas amarrações, essas conexões para que se tornem exemplos de cidades aí criativas e nos tragam as suas experiências. Pensando nos pequenos negócios, quais os setores e segmentos se articulam e podemos dizer que são parte da economia criativa? Esse é que é o bacana assim, da economia criativa, porque se a gente for falar de segmentos diretamente vinculados à economia criativa, que no plano de economia criativa que foi elaborado em 2012 pela pasta de economia criativa no Brasil, a gente tem segmentos que são diretamente vinculados, que a gente está falando aí de fotografia, de gastronomia, de publicidade, arquitetura, artesanato, design, cinema, televisão, rádio, artes, editoração e publicações, moda, softwares de lazer, artes cênicas, artes performáticas, música. Mas o mais importante assim, é a gente também trazer o conceito de economia criativa, que tem aquela abordagem que é qualquer setor que trabalha o intangível. Então, se você atua em um setor em que o grande valor está do seu produto ou do seu serviço, está naquilo que é intangível, na ideia, no capital intelectual, isso é um segmento que pode ser tratado como da economia criativa. E uma coisa bacana é que a gente também pode segmentos da economia tradicional que aí, quando incrementados com esses segmentos da economia criativa, pode se tornar aí um negócio também vinculado a um setor da economia criativa, e é isso que traz essa grande riqueza. Então, tem um infindável número de possibilidades da gente ter negócios mais criativos. Claudiana, de que forma o Sebrae se insere nesse movimento em torno da criatividade e dos negócios? Quem quer empreender na economia criativa pode procurar o Sebrae? Pode procurar o Sebrae, sim. O Sebrae, se a gente for considerar aí a sua missão, que se vincula ao fortalecimento, ao desenvolvimento sustentável aí dos pequenos negócios e também do fomento ao empreendedorismo, toda essa diversidade de segmento de negócios é um público-alvo do Sebrae. E o que, sem sombra de dúvida, também se inclui aí os segmentos de economia criativa. Mas, de uma forma mais direta, assim, nós já tivemos aí diversos projetos vinculados à economia criativa no âmbito da Bahia. Ilhéus, por exemplo, já foi contemplado com um projeto, e atualmente nós temos um projeto que é no âmbito de toda a região Nordeste, com atividade em todos os estados, que traz aí a questão da inovação, que traz a questão da aceleração desses negócios, que tem muitas capacitações, muitos seminários, muitas consultorias que podem atender a esses segmentos da economia criativa. Então, o Sebrae pode, e você que é do segmento, procure o Sebrae, que nós vamos ter uma orientação para você. Ótimo. Claudiana, a gente viu que existem oportunidades para quem quer começar e para quem já empreende, na economia criativa. Agora, diante do cenário tão desafiador que 2020 nos trouxe, que mensagem você passa para estes empreendedores, pensando já no planejamento para o próximo ano 2021? O pulo do gato. Algumas questões são bastante relevantes aí para que eles comecem imediatamente, para que em 2021 já se iniciem os seus negócios com o pé direito. Primeiro, que esses segmentos se organizem.
né, se organizem e formem aí redes de negócios. Porque eu preciso trazer aqui nesse momento a urgência de um novo olhar para a cidade, para os negócios, diante dessas mudanças que foram impostas pela pandemia e por outras mudanças que ainda virão. E elas trazem questões muito impactantes para a vida de cada pessoa, para a vida dos negócios. Então, quando esse mundo está nessa constante mudança, a gente precisa drasticamente repensar o papel dos negócios, repensar o papel das cidades, repensar o papel dos empreendedores e ter muito claro que recursos são esses, que planejamento é esse que a gente precisa fazer. Então, se organizem, formem redes e busquem essa profissionalização e os atores que podem ser parceiro dessas redes para que a gente dinamize esses negócios que têm cada vez mais possibilidades de fazer o desenvolvimento das regiões, dos territórios, do Estado e da nação brasileira. Claudiana, muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso e muita criatividade para você e para nossos empreendedores da economia criativa. Obrigada pela oportunidade de trazer um tema aí que eu creio será um tema que vai dar conta da gente vencer grande parte dos desafios econômicos da nação brasileira e na Bahia, por ser um celeiro de criatividade, de cultura, a gente tem aí grandes chances de que a economia criativa seja um vetor de desenvolvimento. Sigamos em frente, sigamos confiantes, procurem o Sebrae para maiores informações e vamos juntos aí construir o Brasil e a Bahia que a gente deseja. Agradecemos a você que ouviu o nosso podcast. Compartilhe esse conteúdo e segue a gente nas plataformas de streaming que logo voltamos com a nossa próxima edição. Até já! Você ouviu o Imersão Sebrae, um oferecimento da agência Sebrae de Notícias. Siga o Sebrae Bahia nas redes sociais e acesse o www.ba.agenciasebrae.com.br.